Você está na Curiosa Convida, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é um encontro e é uma expressão. A cada edição abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta e em construção. Acreditamos que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que se aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou a Patrícia, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui e é um prazer imenso receber você, Cândida. Muito obrigada por ter aceitado. E eu gostaria que as pessoas te conhecessem através das perguntas, primeiramente, mas eu quero abrir um pequeno espaço caso você queira trazer alguma coisa agora antes de eu começar as perguntas. Então, oi, Paty, oi a todo mundo que está acompanhando Curiosa Convida. Eu estou muito feliz de estar aqui, de receber esse convite, porque, enfim, eu acompanho a Curiosa e adoro, né, o teu trabalho. Acho que a gente tem muita sinergia, né, no que a gente faz e como a gente decidiu viver a vida de forma curiosa. E, enfim, eu queria dizer que eu estou aqui de coração aberto, compartilhando, né, o que eu tenho vivido também aí nesses últimos tempos, nesses processos em movimento, né, e que eu espero que esta conversa também seja proveitosa para quem estiver nos acompanhando. Então, acho que é isso, não vou revelar muito mais, porque eu acho que ao longo da conversa o pessoal vai nos conhecendo, assim, né, então, acho que é isto. Ai, que coisa boa. Então, vamos que vamos. Então, vamos começar pela pergunta que já vai dar umas pitadinhas de quem que é a Cândida. Se alguém te conhecesse hoje pela primeira vez, sem nunca ter ouvido falar sobre você, nunca viu Artemisia, nunca viu o teu Instagram, nunca leu nada que você escreveu, quais são as 3 principais coisas que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre você? Então, essa pergunta é incrível. Eu acho que ela move muitos aspectos que, desde que eu estou em movimento, tem se assentado, né, diante de mim, assim. E eu acho que a primeira coisa que eu queria que as pessoas soubessem, antes, inclusive, de eu explicar mais o que é Artemisia, né, a newsletter, sobre o que eu escrevo, a primeira coisa é que hoje eu vivo a vida que eu quero viver. Hoje eu sou a pessoa que eu queria ser e não sabia como colocar para fora. É a primeira coisa. Segunda, aí entra um aspecto que tem a ver com a Artemisia, que tem a ver com o que eu coloco no mundo, que é eu vim a este mundo, né, neste plano, ou seja, né, como as pessoas também decidam, né, ver a vida, mas nesta forma em que eu estou neste momento, eu sei que eu vim para contar histórias. E isso tem a ver com a Artemisia, tem a ver com a forma como eu pago meus boletos, né, como eu prospero financeiramente no mundo. Vim para contar histórias e isso é algo que faz muito, está presente desde criança, né, na verdade. Mas eu acho que ficou mais tangível, mais óbvio desde que eu estou na estrada e eu gosto que as pessoas saibam disto, né, que isso é parte de quem eu sou. Contar histórias, trabalhar com narrativas e por meio de palavras. E a terceira coisa é que eu estou comprometida em ser tudo o que eu vim ser. É isto. Acho que isso faz parte de a gente viver uma vida que faz sentido pra gente, entender que a gente não vai ser sempre a mesma pessoa, que tem muita coisa que a gente veio materializar, colocar pra fora, e transformar também. E eu estou, não é só eu quero ser, eu estou comprometida em ser tudo que eu vim ser. Então, eu acho que esses 3 aspectos, eles estão muito ligados ao que, né, não só materializo no mundo, mas ao que eu sou, né, todos os dias. Então, eu diria que essas são as 3 principais coisas, ali a pessoa já tem uma noção, e tendo isso que eu acho incrível também, né? Quando a gente é quem a gente realmente é, de verdade, na nossa essência, quando a gente vive a vida que a gente veio viver, a gente se conecta às pessoas corretas. Então, eu acho que foi isso também que, né, acabou nos conectando, né, Paty? Então, eu fico muito Com feliz, certeza. inclusive, de estar aqui no Curiosa Convida também por isso, porque se eu não fosse hoje quem eu realmente gostaria de ser, eu não estaria
aqui, assim, ó, neste exato momento, falando o que eu estou falando, sabe? Então, eu acho muito mágico. Que bonito essa coisa do compromisso que você trouxe. Provavelmente a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente nas próximas perguntas, mas queria só colocar rapidamente a importância da gente se comprometer, porque ser quem a gente é não é algo não é algo que é difícil quando a gente entende, mas é algo que é muito obscuro no início, quando a gente começa nesse processo. É algo que, às vezes, até as pessoas falam, seja quem você é. Ok, mas quem que sou eu? Ok, tá lá no Pinterest, né? Seja você mesmo e tal, mas e daí? O que sou eu? Até a gente entender o quanto de camadas a gente tem, o quanto de coisas que a gente carrega que não são necessariamente nossas, ou até a gente entender qual que é a nossa naturalidade, o que vem realmente da gente. Então, o que você colocou como compromisso, eu acho incrível, assim, porque é o compromisso de ser quem a gente é, que vem de uma descoberta também. Não algo que já está pronto e é aquilo. Eu imagino que você está, assim, vivendo a sua vida, mas o tempo inteiro ainda descobrindo mais de si, né? Sim, com certeza. Nesse momento, inclusive, eu estava na terapia antes de entrar aqui na entrevista, e hoje, inclusive, foi muito intenso por isso, porque eu tô nesse exato assim, momento da vida, da viagem, porque eu viajo já faz um ano, literalmente vai fazer um ano agora, né? Eu comecei em julho de 2024. Eu tô trocando de pele, eu não sou mais a mesma que começou a viajar. Então eu tô me reconhecendo em movimento, tendo que me readaptar a lugares, a comidas, a climas, a Airbnb, a internet, o supermercado, a tudo, né? E aí você está se conhecendo, se reconhecendo, e é um processo bom, porque ele parte de uma paz, de uma felicidade do tipo, esta é a vida que eu escolhi, eu estou aqui porque eu escolhi, que bom, né? É um privilégio, assim, a gente também poder fazer isso, e enfim, mas não quer dizer que não vai ser cansativo às vezes, ou que a gente no percurso não vai se reconhecer, né? Igual uma serpente, eu tenho sonhado muito com serpente, inclusive, a gente trocando aí de pele, mas faz parte. Faz parte. Tudo, quando a gente está numa rotina também mais, entre aspas, paradinha, também vão ter essas questões todas. E é o que você falou, é a escolha. Eu escolhi. Eu lembro que eu passei isso na viagem, às vezes eu ficava chateada com algumas coisas, ou triste, ou me sentindo sozinha, ou enfim, depende do dia. E eu falava, não, mas eu escolhi. Eu escolhi e tem essas partes, né, que vem no pacote. Não tem muito como. E elas ensinam também, né? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é muito legal. Qual a sua relação com a curiosidade? E o que é para você uma vida curiosa? Uma vida curiosa, para mim, ela tá ligada a dizer sim. Acho que viver uma vida curiosa é dizer sim. Dizer sim às coisas que parecem não fazer sentido pra gente, sabe? Sabe aquela coceira que dá, assim, do tipo, e se eu, sei lá, aprender a andar de skate? E se eu ir pra aula de dança? E se eu começar a viajar? E se eu, sei lá, colocar pra fora uma habilidade nova? Ou, sabe aquela coceirinha, aquele comichão que fica dando, assim, e o que tem do outro lado, sabe? O que tem ali? Eu quero ver o que tem ali, sabe? E eu acho que a curiosidade, para mim, ela tá muito ligada ao resgate da criança interior. Eu sei que a gente fala, assim, muito disso, né, em espiritualidade, psicologia, mas é porque é verdade, para mim, assim, é uma verdade pura, assim, cristalina. A nossa criança tem as respostas, né? Tá tudo assim lá. E as crianças são naturalmente curiosas. Eu sei que você escreveu também um texto sobre isso, que eu amei, que foi, assim, incrível, né, Paty? E a nossa criança, de fato, era pura, cristalina, assim, ali, curiosa. Tinha aquela vontade de levantar da cama todos os dias para saber o que vai acontecer hoje de bom. Então, eu acho que a curiosidade, para mim, ela tá ligada a isso. Foi resgatando o que a Cândida, de 7 anos, queria fazer, sabe? E eu até estava pensando sobre isso esses dias, porque um dos textos, né, um dos primeiros textos da Artemisia, que é a minha newsletter, então, foi sobre como o skate mudou minha vida. Eu aprendi a andar de skate aos 28 anos de idade. E eu viajo hoje porque eu aprendi a andar de skate. O skate para mim não foi um esporte, tanto que eu nem tô viajando com meu skate.
O skate foi um portal. Eu me reconectei com a Cândida criança e eu entendi que estava tudo na minha cabeça. Que era eu contra eu mesma e que eu tinha que, assim... Nossa, sério, foi realmente um portal. O skate foi incrível pra mim, mudou minha vida. E, tu vê, morei em Porto Alegre, né, por 13 anos e literalmente eu só precisava atravessar a rua pra chegar numa praça de skate. Então sempre esteve ali, literalmente o portal, sabe? Era só atravessar a rua. Então eu acho que a curiosidade, ela tá ligada a isso, a atravessar a rua, a atravessar a porta, sabe? Não só ficar espiando pela fresta, como as nossas ancestrais, pelo menos as minhas, né? Ali eu não sei de quantas gerações de mulheres que não puderam atravessar a porta, que só espiavam na fresta, sabe? E fechava a cortina rápido porque não era permitido atravessar a porta. Então, a vida criativa, viver assim, algo que tá ligado à curiosidade mesmo, pra mim é isso, sabe? Acho que você voltar a ser quem você era o mais próximo possível daquela criança que diz sim e que também diz não com muita facilidade, né? Que criança sabe impor muito bem limites. Então, esse dá prazer, viver uma vida que, gente, tem que fazer sentido pra você. E literalmente eu sei que isso é uma coisa muito... Parece aquelas coisas de novo, né? Que nem você falou, Paty, uma frase aí de Pinterest, tipo, seja você mesmo, né? Se permita sentir prazer, seja feliz, né? Tipo, sei lá, essas frases motivacionais, mas eu acho que a curiosidade, responder à nossa curiosidade, dizer sim para o que nos deixa curiosos, é o que faz com que você se encontre, é o que vai fazer com que você se conheça. Então eu acho que é esse o caminho. Não tem um caminho que não seja o da curiosidade, sabe? Eu acho que tá ligado a isso. Se você viver uma vida que te deixa todos os dias sem vontade de levantar da cama, você já tá morto e ainda não sabe. Então, eu acho que a curiosidade, pra mim, é o que me faz ter vontade de levantar todos os dias da cama pra descobrir, e aí, o que vai ser o legal do dia de hoje, sabe? Então, levar essa Cândida de 7 anos assim comigo, para todos os lugares para os quais eu tô indo e redescobrindo partes minhas. Então, eu acho que tá muito ligado a isso. Nossa, emocionei aqui. De verdade, porque o ano passado eu recebo ali por volta de novembro ou dezembro, vem a palavrinha do ano seguinte no meu ouvido, em algum momento chega. E aí o ano passado veio encantamento. E eu não tinha entendido ainda muito bem. Eu sabia que estava conectado à alegria, eu sabia que eu queria me encantar pela vida, voltar a me reencantar de um lugar mais profundo, depois de um luto aí de muitos anos, que eu demorei muito para voltar a sentir alegria de novo e tal. E aí, esse ano, na verdade, já começou no final de dezembro, quando eu comecei a viagem, e eu entendi real, assim, que o encantamento, ele vinha da reconexão com a minha criança. Depois que eu já estava vivendo, que aí eu entendi, nossa, era isso. E quando você fala Cândida de 7 anos, e é muito isso, assim, a criança, ela traz de volta o encantamento para nossa vida. Porque é ela que tem o poder de criar mundos. É ela. Então, quando a gente se conecta com ela, a gente se conecta com a criação de mundos que são mundos que vêm da alma. Porque a criança, ela é a nossa parte conectada com a alma. Não tem jeito, né? Então, nossa, eu concordo com você. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque é muito isso, muito. E quando eu me conectei com... a Curiosa, que chegou para mim esse nome também, agora a sua newsletter vai ser Curiosa. Foi muito desse lugar, assim, foi desse lugar de, inclusive, de bater o pé na possibilidade de uma vida que sim, tem seus desafios, mas que eu escolho a alegria, a curiosidade, a criatividade, o prazer todos os dias, e só assim que eu consigo fazer a minha parte de mudança, de contribuição, né, e tudo mais. Então, nossa, eu me conecto muito com o que você trouxe. E muitas frases, eu tô aqui, ó, já as frases que vão vir para a transcrição. Nossa, vai ficar lindo, lindo, muito feliz. Obrigada. Bom, agora vamos falar só um pouquinho sobre criatividade, qual que é a sua relação com a criatividade e o que você faz para nutrir a criatividade no seu dia a dia. Como é que você faz para manter vivo essa palavrinha?
Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante porque a resposta dela também muda de acordo com quem eu estou sendo em cada momento, né? Nesse momento, assim, trocando de pele, sendo, né, essa serpente, assim, eu estou nesse momento não sou mais a velha Cândida, ainda não sou a nova, estou ali em processo de gestação, mas para mim a criatividade, ela tá muito ligada, eu acho que ela é também muito um estado natural de ser, sabe? Eu acho que a gente veio ao mundo para criar, entender as coisas por meio da criação. Daí isso Cândida, né, CPF, neste momento, sim, falando para mim, tá muito ligada a escrever, né, né, já como coloquei ali na primeira pergunta, a contar histórias e tudo mais, mas eu acho que ela é o nosso estado natural, e a gente, infelizmente, vive num mundo que vai podando essa criatividade, né, aí volta de novo aquilo da necessidade de a gente se reconectar àquela criança, e descobrir do que a gente naquele momento está precisando para se reconectar, né, a esse fluxo natural. Eu li um livro que mudou a minha vida mesmo, né, ali em 2023, que foi O Caminho do Artista, da Julia Cameron, né, muita gente já leu, já fez o caminho. Nossa, é maravilhoso, já fiz. É maravilhoso. Maravilhoso. E ali, assim, eu consegui me reconectar de novo e entender que a minha vida tinha que ser criativa. Se a minha vida não fosse criativa, eu jamais ia conseguir escrever ou fazer qualquer coisa que fosse de fato o que eu vim fazer neste mundo. E aí eu comecei a entrar nesse negócio assim do tipo, meu Deus, então eu preciso, né, fazer movimentos para ser quem eu vim ser. Aí justamente no caminho do artista me veio isso de andar de skate. E aí eu vi assim, olha só, a criatividade também tá ligada, né? Eu andar de skate, pode ser que não pareça, mas o fato de eu andar de skate me fez escrever melhor, me fez buscar narrativas melhores para contar como repórter, como jornalista, né? Que eu trabalho com comunicação, eu amo, sou apaixonada por ouvir histórias, por ser repórter, toda vez, assim, inclusive esses dias eu entreguei uma reportagem sobre racismo ambiental, porque neste momento eu estou fazendo essa entrevista falando de Salvador, né, na Bahia, que é o destino da vez. Então eu fiz uma reportagem, assim, que foi super difícil de escrever sobre racismo ambiental e tal, mas eu fico pensando, quando eu tô fazendo aquilo, eu penso assim, meu Deus do céu, assim, olha, obrigada vida, mas eu realmente trabalho com o que eu gosto, sabe? Isso bênção, que coisa incrível, é tu poder contar histórias, sabe? É tu poder amplificar narrativas, né, que, enfim, vão ajudar outras pessoas a entenderem alguns ângulos do que a gente está vivendo, sabe? Então, assim, eu acho que a criatividade está ligada a isso. Você viver uma vida que faz sentido para você, que vai fazer com que você também encontre prazer no que você faz profissionalmente, sabe? E a criatividade, para mim, ela tá ligada a você encontrar uma vida que faça com que você tenha vazão para esse seu estado natural de ser. Ela não é algo que você precisa... Claro, você tem que nutrir, porque a gente está num mundo que desnutre ela. Exato. Se a gente não estivesse num mundo meio não, bastante caótico, seria muito mais fácil, porque a gente veio aqui fazer isso. É como se, sei lá, a gente fosse uma árvore que está dando frutos. Aquilo é natural para a árvore, sabe? Claro, ela precisa de um solo fértil para fazer aquilo, ela precisa de espaço, ela precisa de sol, ela precisa estar num ambiente adequado, que é o que acontece com a gente também, mas tendo esses aspectos, a criatividade, ela é o seu estado natural. Então, para mim, foi encontrar né, a criatividade ligada à curiosidade, né, ao ir dizendo sim ao que pulsava em mim, que acabou nutrindo tudo que eu precisava para que ela florasse como algo natural, ao que eu sou, sabe? E nesse momento, como eu disse, eu tô também nesse momento a Artemisa está sentindo isso assim também, né, porque é um processo natural, você também passou por isso, né, na Curiosa. E aí a gente vai mudando e aí a gente tem que ir se entendendo nesse processo criativo. Mas a criatividade, como é um estado natural de ser, ela também te ajuda a navegar esses momentos, sabe? E aí, para nutrir a minha criatividade, né, eu faço isso. Nesse momento, tô viajando e, se em algum momento entro em bloqueio criativo ou me sinto, não sei, parece que não tá fluindo, sabe? Que tem algo estagnado, às vezes a gente sente isso, assim, sabe? Até a Julia Cameron fala isso, né? Não é a Julia Cameron, é a Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, fala, né? Que a criatividade é um rio. Você flui.
sabe? Então você tem que dar vazão às suas emoções. E aí eu acho que também tá ligado a isso. Para viver e nutrir essa criatividade, você tem que sentir, inclusive tristeza, inclusive raiva, inclusive angústia, que é o que eu tô sentindo nesse momento, no meu momento entre. Mas ainda estou feliz, ainda estou em paz, porque eu sei que eu tô vivendo a vida que eu deveria estar vivendo, tô sendo quem eu vim ser, tô comprometida com o meu caminho, mas você tem que sentir isso. E aí eu acho que a criatividade, a nutrição dela está ligada à emoção, é você dar vazão a essas emoções. E ir dizendo sim ao seu lado curioso também, porque dentro daquele sim estão as respostas que você busca. Perfeito, perfeito. Nossa, me lembrou uma série. Acho que foi uma série que eu assisti uma vez, bem bobinha, essas de adolescente, mas eram 4, tipo Harry Potter. Não que Harry Potter seja bobinho, Harry Potter eu gosto, mas a série era bobinha. Eram quatro 4 tipos de poderes que os adolescentes tinham. Então, tinha uns que era o poder da terra, outros poder da água, do ar, de mover, tipo, meio X-Men, assim. E aí, eles sabiam que tinham esses poderes, iam lá para a escola para poder desenvolver e tal. E aí, a professora de um grupo lá que estava tendo aula falou: você pode ter o maior poder que você tiver, mas a força maior da tua magia é a força emocional, é a força do sentimento. Então, se você não tiver sentimento ali, o negócio perde força ou até nem funciona. Então, quando você fala que a criatividade está totalmente ligada ao sentimento, à emoção, e inclusive as emoções desconfortáveis, eu concordo totalmente, porque é isso, a gente também não escolhe, o sentir é o sentir. Quando a gente não sente raiva, a gente também não se permite sentir amor. E a gente travar o sentir é travar o sentir, não tem jeito. E aí, quando você vive uma vida apática, provavelmente essa vida, ela também está acontecendo porque você não está dando vazão aos sentimentos que te incomodam, né? Porque tá tudo reprimido. Eu queria sentir amor, eu queria sentir alegria, eu queria sentir prazer. Ok, mas você tá sentindo a tristeza também? Você tá sentindo a raiva, você tá sentindo o desconforto? Quando você não tá, você não vai realmente sentir o amor, o prazer e tudo mais, porque tá tudo parado. Tá tudo parado. O sentir é o sentir. E é muito interessante porque a gente tá falando sobre vários assuntos que às vezes vai pro clichê também. Até o próprio sentir tá indo pro clichê um pouco, né? Ninguém aguenta mais falar de sentir, mas é real, assim, não é à toa. Tudo bem que a gente fica um pouco, às vezes, não aguento mais tal, frase de Pinterest e tal, mas não é à toa que tem tanto isso, porque é real. O lance é a gente não aprofunda na camada um pouquinho mais profunda daquele assunto para entender o que é de fato o significado dele. Porque se você lê a frase e tenta aplicar como uma afirmação simples, por exemplo, é igual você querer manifestar alguma coisa na vida e ficar fazendo só a afirmação e não entender tudo que envolve o processo de manifestação de alguma coisa, que não nada mais, nada menos é do que o processo de criação de alguma coisa. Então, é isso, a gente aprofundar e realmente se permitir, pegando o gancho de novo do que você falou, sentir tudo. Porque é isso, você não tem como se conectar com uma vida criativa. A força criadora é uma força que cria e que destrói, igual a natureza, né? Então, é exatamente isso. E aí vou até puxar o gancho, seria depois essa pergunta, mas eu acho que eu já vou puxar, porque você começou a falar um pouquinho nisso, que é o que você faz quando sente que algo travou, assim, na vida, no trabalho, nas ideias, no corpo. Uma das coisas que você falou foi essa coisa do sentir. O que eu tô sentindo, né? É se conectar com a emoção e tudo mais. O que você gosta mais de fazer quando trava, assim? Puxa, eu não tô mais conseguindo escrever, eu queria escrever aqui esse artigo, ou preciso tomar uma decisão em relação ao trabalho, ou mesmo a viagem, porque a viagem também você precisa decidir para onde é que eu vou, onde é que eu vou ficar e tudo mais. Quando trava, assim, o que você gosta de fazer? Então, para mim só funciona uma coisa nesse sentido, que é voltar pro corpo. Sair da mente e voltar pro corpo. E aí tem muitas maneiras de você fazer isso, né? Correr, faço muitas vezes, ir pra academia, dar uma volta, tomar um ar, sair da mente, sabe? Que a mente, às vezes, ela fica assim, quase que nevoada, ou parece que vai sair fumaça, e aí você fica ali assim, eu quero sentir, e aí você não só não se permite sentir, como você racionaliza,
essa sou eu, inclusive, eu sou expert em Eu fazer também, isso. eu também. É tipo, assim, bem-vindo ao clube é assim, ó, é uma loucura. Você não se permite sentir, você fica lá ruminando, não, mas por que que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E aí, Você você já quer quer concluir, encontrar a gente quer concluir, a gente quer chegar a uma conclusão, né? sim, nossa senhora. E aí isso daí também vai te travando, né? Você vê que daí você não dá vazão a nenhuma nem outro. E é desafiador. Eu sei que a Ina, ali na Desejante, recentemente escreveu um texto sobre isso que eu fiquei assim, nossa, que afago aquele texto. Porque ela falou sobre isso, né? Sobre como para ela também é desafiador sentir, porque ela tem medo de ir pro sentir e não voltar mais. E que é também, assim, o meu medo, que é sentir tanto, tanto, que você não volta mais para aquele estado de felicidade, de alegria e tal. Mas, enfim, né, desafios aí da gente ir entendendo. Inclusive, minha terapia hoje foi sobre isso. E aí você também tem que entender que a vida é uma espiral, né? A terapia é uma espiral, a sua evolução é uma espiral. Você sempre vai passar pelas mesmas questões, só que de um ponto de vista diferente, já sendo outra pessoa, mas é a mesma questão, a mesma ferida que vai estar lá te incomodando de alguma maneira, né? De um grau de dificuldade diferente. E aí você não vai curar essa ferida se você não sentir o que você precisa sentir. E às vezes você precisa sentir ela em partezinhas também. Porque se você sentir tudo de uma vez, vai ser uma coisa assim gigantesca. Aí realmente você não vai conseguir lidar, mas ir sentindo, né, aos poucos o que deseja emergir naquele momento, confiando na sabedoria do corpo é o mais adequado. E aí quando eu me sinto travada, escrevendo, né, na vida, não consigo tomar uma decisão, eu volto pro corpo, porque também já fiz meu design humano, né, em 2024, e aí eu percebi, né, tive acesso que a minha autoridade é a autoridade sacral, então eu consigo dizer sim e não na hora. E meu corpo realmente, como meu corpo é inteligente. Então, meu corpo sempre, eu consigo dizer sim para absolutamente assim tudo o que eu quero. É, tudo que uma pessoa, por exemplo, esteja me perguntando assim na hora, me oferecer, tu quer isso ou tu quer aquilo, o meu corpo sabe. Então é voltar pro meu corpo para que ele responda, não seja minha cabeça, mas que seja uma coisa assim que vem, sabe, das entranhas. E essa sabedoria das entranhas é a que realmente sabe para onde minha alma quer ir. Então, eu acho que esse tem sido o aspecto mais, o que eu mais tenho feito que me ajuda. E aí, como eu disse, de muitas maneiras, inclusive dançar também é uma forma de voltar para o corpo. Skate foi voltar para o corpo totalmente, por isso que mudou minha vida. Estar em movimento me faz ter a necessidade sempre de voltar para o corpo. E aí, enfim, a pessoa pode ir encontrando a sua maneira, mas né, meditação também, né, porque tu vai acalmando a mente. Então, eu acho que isso funciona muito para que o fluxo, né, volte a correr assim livremente, tirar aqueles obstáculos, né, que estão represando assim a água e todo o teu fluxo. Ai, perfeito. É isso. É isso, e a gente vai entendendo também, eu vejo que a gente vai entendendo o que está funcionando mais no momento, porque dependendo do momento que a gente está, tem coisas, para mim, por exemplo, dependendo do momento da trava ali, uma meditação só vai piorar o negócio, sabe? Dependendo. Então, é importante também para quem está, enfim, acessando essa conversa, falar que é legal testar, né? É legal testar o que vai funcionando a cada momento para você, porque isso também vai mudando ao longo do tempo e você vai também refinando. E aí já quero pegar o gancho também para te perguntar que tipo de práticas, rituais você utiliza assim para a tua vida ser mais leve mesmo, para ter mais presença, para você estar mais ali presente e sentir mesmo que esse prazer de viver. Algumas coisas você já colocou nessa última resposta, mas o que você gostaria mais de trazer, assim, como práticas e rituais que você ancora nos teus dias, assim, principalmente no dia a dia, no simples, sabe? Que eu sinto que é o que sustenta mais a gente. Sim, eu acho que é super importante, né? Porque é no dia a dia que acontece a maior parte da nossa vida. Digo assim, né? Porque a gente às vezes fica pensando que tem que ter fogos de artifício, tem que ser uma coisa gigantesca, um ritual, assim. Não, é no simples que mora a mágica também, né? E é no simples que você ancora que você consegue também fazer o que precisa ser feito para viver a vida curiosa, né, e criativa que você quer viver. Então, para mim, principalmente na estrada, o que eu tenho feito eu de rituais assim mais de ancoramento que me trazem para mim
as páginas matinais, né? Eu escrevo muito à mão, então isso para mim é algo que, nossa, me ancora muito. Ter manhãs mais lentas, então eu evito marcar, agora que eu posso fazer os meus horários, né? Trabalho no assíncrono, eu evito ter reuniões assim muito cedo, porque de manhã, né, eu gosto de não começar o dia com aquela sensação de estou atrasada. Tem uma coisa que eu faço também, e que mesmo em Airbnbs, mesmo viajando, eu adoro manter, que é todos os dias de manhã eu faço assim um shake proteico e eu tomo eles geralmente em taça de vinho. Ai, que delícia! Sim, é tipo uma coisa assim muito. Pode parecer pequeno, mas é algo que me deixa assim, tipo, ai, tô começando um dia assim, ó, bem com o meu ritual. E também, como o meu sentido mais forte é o olfato, eu viajo sempre com muito aromatizador. E sempre aromatizo meu quarto, a casa, e pra mim, assim, ter um ambiente cheiroso faz muita diferença, porque se eu tô num lugar, assim, que não tem, assim, não me dá aquela sensação de bem-estar, daí eu já vejo que o resto também não flui. Então, é uma coisa muito pequenininha, levo na minha mochila, é aqueles aromatizadores que você coloca na tomada, sabe? E aí pinga o óleo essencial. E aí eu vou comprando, né, os óleos na estrada, de acordo com qual cheiro tá me chamando mais, assim, no momento. Agora tô usando muito de flor de laranjeira, porque, enfim, é o meu cheiro favorito. Me lembra muito a região, né, de onde eu venho, ali no Rio Grande do Sul, que é o Vale do Caí, que tem, né, flor de laranjeira, bergamota, tem limão, então é frutas cítricas. Então, tô muito conectada nesse momento, assim, a esse odor. Então, são acho que esses pequenos rituaizinhos que eu mantenho mesmo em movimento. Nossa, super, super perfeito. É um ancoramento para mim. Uma coisa que me ajuda muito, assim, é o altar, é o ancoramento energético, assim. E eu fiz, e quando eu estava em viagem, eu tinha meu altar itinerante também. Que lindo! Eu montava em tudo que é canto, tirando o hostel, que daí não dava. Realmente no hostel, assim, não tinha como, tinha lugar, mas todas as casas que eu fiquei, eu montava o altar, porque é isso, é uma plataforma energética. E seja o que for, mesmo o aroma que você falou, o que a gente está é criando um espaço energético que nos ancora e nos ajuda a nos colocar nessa energia de leveza, de amor, de presença, de alegria, de curiosidade e tudo mais. E tudo o que nos conecta com isso é muito louco, porque pode ser qualquer coisa, pode ser uma pedra qualquer que você tem uma pedra, esse aqui é um cristal, mas não precisava ser. Você tem uma pedra e essa é a tua pedra de proteção. Se você botou a intenção que é a pedra de proteção e botar na tua mochila, você já se sente, porque a nossa intenção é o poder da nossa, né, do nosso foco, daquilo que a gente coloca. Então, qualquer coisa, eu achei muito importante colocar essa pergunta, porque é o que sustenta a gente, é o pequenininho, sabe? Eu por muito tempo me conectava muito com o destino, me conectei muito com o destino, com aquela intenção que eu queria realizar e tudo mais, e não estava vivendo hoje. E aí, o que adianta? Você tá lá só com foco naquilo, no tanto de dinheiro que você quer ganhar no final do mês, ou no lugar que você quer conhecer e tal, mas a vida do agora, que é o que está construindo o seu campo energético, a sua energia, a forma como você se sente. E aí, para quem está, enfim, acompanhando e não acredita em energia, tudo bem também. O sentir já vale, né? Quando a gente está falando de de campo energético, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de tudo que envolve a nossa vida, né? Com certeza. E de estar todos os dias também num ambiente, numa rotina que faça sentido para você, né? Exato. Então eu acho que está muito ligado a isso, assim, né? Nessas pequenas coisas, porque às vezes você vai ter que fazer coisa repetitiva, burocrática, né? Não é essa, nossa, que linda, ela hoje vive a vida que quer viver e só faz o que ela quer, também não é assim. Não é mesmo. Então não é. Principalmente não. Então você vai criando no seu dia a dia, sei lá, momentos só para, sabe, experienciar a matéria, sabe? Tem coisa tão boa, tão pequena, assim, que deixa mágico, sabe? É dar magia, assim, uns toquezinhos pequenininhos. Então, eu achei muito legal também que você montava o seu altar, porque que lindo isso, né? Com cada viajante também vai encontrando suas formas de tornar lugares distintos um lar, né?
Super, super, super. Colocar o nosso jeitinho, né? A nossa marca ali também. E fazer aquele lugar que a gente está se sentir. Dar um ar de casa, da nossa casa também. Quando a gente usa um aroma, qualquer coisa. Eu vou comprar uma flor hoje para mim. Ou enfim, qualquer coisa que a gente ajeita ali já vai dando esse ar também, né? E agora eu quero te perguntar o que você tem aprendido com o tempo, porque eu sinto que a vida curiosa ela tem uma relação com o tempo que muda também. Você ter uma vida curiosa, uma vida criativa, você tem que olhar para esse fato, não é tem que, né? A gente não tem que nada, mas eu sinto que está ligado, está relacionado, totalmente relacionado à nossa relação com o tempo. E uma vida curiosa, e uma vida criativa, e uma vida prazerosa. Então, o que você tem aprendido com o tempo, o seu tempo de criação, o seu ritmo, como você sabe se é tempo de seguir, se é tempo de pausar? Como é a sua relação hoje com o tempo? Então, sabe que o que mais mudou na minha vida desde que eu comecei a viajar foi minha relação com o tempo, porque me caiu como uma bigorna na cabeça a verdade de que tudo é temporário. Tudo, tudo. Antes de eu ir para a estrada, né, viver essa vida que eu realmente quero estar vivendo, assim, que nesse momento faz sentido, não quer dizer que eu vou ser nômade para sempre, claro que não, inclusive, nesse momento já tenho reconsiderado como fazer mais pausas, né, ao longo do processo. Eu tinha muito uma ilusão, assim, mas pensa numa ilusão, de que as coisas poderiam durar para sempre. Sabe aquela vontade que tudo durasse para sempre, tudo que tu gosta, que durasse assim eternamente? Nossa, eu quero, sei lá, namorar tal pessoa e estar com ela para sempre. Eu quero que tal trabalho seja para sempre. Eu quero que, nossa, que gosto bom, eu quero tipo sentir esse gosto para sempre. E aí de repente, claro que a vida foi me tirando essas coisas que eu achava que eram para sempre, até eu aprender que tudo o que a gente vive é só no agora, e isso também pode ser uma coisa tão clichê, mas no momento que essa verdade cai na cabeça, como eu disse, na minha ela caiu como uma bigorna, não foi leve, foi assim, ó, caído, assim, ali ao longo da minha viagem. Foi quando eu realmente sinto que eu comecei a viver, sabe? Então, hoje, porque eu entendo que tudo é temporário, eu me permito viver as coisas, porque eu sei que vai passar. E pode ser que, por exemplo, um dia eu encontre um parceiro, um companheiro e fique com ele até eu morrer. Mas é temporário, porque a pessoa vai mudar, porque eu vou mudar e porque a gente vai morrer. Entende? Então é temporário. E aí isso também foi atraindo coisas muito mais autênticas na minha vida, assim. Desde que eu comecei a viajar, eu vivi as melhores histórias de amor que eu já vivi. Entende? Me apaixonei no segundo dia da minha viagem, literalmente, no Peru. Uau. Sim, viajei 26 horas num ônibus para reencontrar o homem em Lima e a gente passar 3 dias juntos, né? Esse, inclusive, é um dos textos mais lidos da Artemisia. Eu li esse, eu li, ele é maravilhoso, realmente. Eu gosto muito porque aquilo, gente, mudou minha vida. Aquele peruano mudou minha vida, sabe? E eu achei tão lindo eu estava em movimento, ele não, ele estava lá, estava vivendo a vida dele. E ele se abriu também. Tipo, eu fiquei assim, nossa, que coragem dele também, né? Então aquilo me ensinou muito, né? Que foi intenso, foi fugaz, mas é eterno, sabe? E, e aí agora eu vou vivendo isso porque eu entendo que vai passar. E que eu preciso, naquele momento, estar presente, porque eu só tenho agora. Não tenho o que já passou e não tenho o que vai viver, que eu vou viver ainda, né? Então foi isso que estar em movimento me ensinou, e a maior verdade de como eu lido assim hoje com o tempo. De entender que eu só tenho tempo na minha vida, tudo que eu tenho é tempo, e que eu quero realmente fazer com ele o melhor que eu posso, sabe? Hoje, estar presente neste momento, sabe? Nessa entrevista, estar presente aqui neste momento, neste Airbnb de Salvador, né? Sentindo tudo que
que está, assim, também ao meu redor e as oportunidades que surgem, assim, na minha vida. Então, eu não sei nem agora mais se eu respondi a pergunta mesmo, Paty, porque eu acho que eu comecei devagar. Respondeu super. Se você quiser adicionar alguma coisa a respeito do seu tempo de criação também, do seu ritmo, nessa coisa da relação com o tempo, como isso tem mexido com você? Porque é isso, quando a gente entra no processo de realmente se conhecer, que também autoconhecimento tá super clichê, mas é isso, né? A gente Sim. precisa olhar para dentro, entender como é que a gente funciona, entender o que a gente quer viver e etc. Quando você começou a olhar realmente para esse, enfim, para quem você é e para como você funciona, como isso atuou na sua relação com o tempo, ou tem atuado? Sim, então, eu acho que a criatividade, tudo isso que a gente falou, né, e também sobre o fato de entender que tudo é temporário, isso se reflete assim, muito nesse tempo que a gente tira para a própria criação, né? Por quê? Porque você está lá expressando quem você é e o que deseja sair de você. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um tempo de criação que respeita muito mais o meu fluxo, que ainda bem consegui construir uma vida também nesse momento que faz sentido para mim em termos de horários, né? Então, também não trabalho mais muito num ritmo, neste momento, pelo menos, de que você tem prazos tão apertados, sabe? Então, você ter mais tempo para você gestar as coisas, né? A criação, né, ela vem aí desse caldeirão de renascimento do nosso útero, assim, né? Eu acho que eu gosto muito de entender como uma expressão, assim, realmente de uma criação, assim, que está muito ligada a algo que vem também das entranhas, né? A gente pare mesmo, né? Literalmente. A gente pare projetos, juro, e tu sabe que antes da Artemisia ir pro mundo, cara, eu juro, gestei a Artemisia por 9 meses, porque Uau. eu comecei a gestar a Artemisia quando eu li O Caminho do Artista, isso em março, e eu comecei a sonhar que eu tava grávida. E aí eu falei assim, nossa, tá saindo uma coisa de mim, eu tô gestando uma coisa, e eu não sabia o que era. 9 meses depois, janeiro de 2024, a Artemisia foi pro mundo e eu entendi o que eu tava gestando. Então você vê que é literalmente isso, assim, né? Então eu acho que o meu tempo de criação hoje, ele é muito mais, como eu vou dizer, fluido, encaixado assim nessa vida, mas ele também tá ligado à disciplina, sabe? Não é só, eu vou agora, porque também temos boletos para pagar, né? A gente vive num mundo em que a gente tem algumas responsabilidades, em alguns momentos você tem que sentar na frente do computador e fazer as coisas. Então eu acho que a criatividade, o tempo de criação, ele também tá ligado à disciplina. Então, porque até a Clarissa Pinkola Estes, ela escreve isso em Mulheres que Correm com os Lobos, ela escreve que a criatividade parte do amor, e eu acho que esse amor, ele também está ligado à disciplina, a você entender que aquilo é tão importante para você que você vai se comprometer com aquilo, né? Estar comprometida também com tudo que se veio ser exige essa disciplina, esse foco também. Mas esse tempo de criação eu tenho também, só que eu tenho tentado entender às vezes melhor, porque eu acho que cada coisa tem o seu tempo. E aí a gente vai entendendo também que, sei lá, às vezes você trava numa coisa aqui, tá, vai dar um tempo, você vai fazer outra coisa, depois você volta para lá. Então, acho que a gente vai adaptando ao longo do caminho o que fica mais adequado, né, para cada pessoa. E para mim, eu acho que tem funcionado assim. Super. E eu penso, complementando essa questão que você falou da disciplina e tal, eu penso que quando eu comecei, uma coisa que mudou muito para mim, porque eu sempre fui muito disciplinada, mas eu ia para um lugar muito rígido, muito duro, assim, muito general. E aí, quando eu comecei a entender a disciplina como uma devoção real, essa é a minha escolha. Ninguém tá botando uma arma na minha cabeça e dizendo que eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Eu escolhi fazer esse trabalho, eu aceitei, eu disse pro meu cliente, olha, eu vou fazer. Sabe? E aí, quando eu olho para esse lugar da disciplina como um lugar de devoção, poxa, eu quero de verdade viver até os 120 anos, sabe? Eu quero, e com saúde. Então, se eu quero viver, eu vou ter que ser devota do meu corpo, não vai ter jeito, sabe? Eu tenho que ser realmente
E eu não tô dizendo que eu faço isso, não. Eu brigo. Às vezes eu converso comigo a meia hora. Vamos, Paty, vamos na academia, vamos, nega, vamos, porque, né, você quer viver até 120 anos, vamos lembrar que 120 anos é tempo, com saúde, sem depender de ninguém, vai precisar se puxar agora. Então tem essa conversa toda, mas é uma conversa muito mais de uma avó que chega para conversar comigo, experiente, diz, olha, a gente precisa ter uma responsabilidade, é uma responsabilidade que vem de outro lugar, que é a tal da leveza, que é clichê também, sabe? Mas é quando a gente muda essas perspectivas que tudo aquilo que é muito custoso, ele se acomoda, tipo as melancias na carruagem, né? Sabe? Tudo aquilo que ele vai se acomodando aos pouquinhos. A gente também não precisa esperar que isso vai acontecer da noite para o dia, porque eu gosto sempre de lembrar, aqui os entendimentos que eu tenho não necessariamente já estão sendo praticados 100% como eu gostaria. Eu tenho alguns entendimentos que eu levo anos para conseguir, como foi o luto do meu casamento, que foi assim, ó, na minha cabeça estava tudo maravilhoso, mas no meu coração e no meu corpo eu demorei 2, 3 anos, muito tempo para muitas coisas que eu gostaria que já tivessem resolvidas. Então, o entendimento sempre teve. Então, eu percebo que quando a gente tem muito a ver, eu acho que a devoção tem a ver com a curiosidade também, porque é esse olhar de aceitação e de abertura mesmo para as coisas que acontecem, sem a gente ficar julgando tanto, criticando ou nesse lugar de dureza e rigidez, tem essa flexibilidade, como você mesma trouxe. Então, a disciplina, para mim, olha, é tudo, falou tudo realmente, porque a gente só consegue realizar de verdade. Eu percebo o divino como benevolente, como amoroso, como alguém, entre aspas, que traz tudo que a gente quer, só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, a disciplina é parte do que a gente precisa fazer para estar em sintonia e conseguir se alinhar em frequência, em vibração e em ações também, aquilo que a gente quer viver. E é muito isso, a disciplina é escolha, no fim das contas. Né? Eu vou escolher fazer isso aqui porque eu escolhi, né? Porque eu tenho esse objetivo e tudo mais. Então, olhar para isso, para quem tem dificuldade com disciplina, olhar com devoção é assim, é outra prateleira. É outra prateleira. Eu amei isso que você falou. Inclusive, você estava falando, eu estava aqui anotando, ó, disciplina como devoção, porque eu amei isso, assim, porque eu acho que é muito isso. E devoção às suas ideias também, que é nascer de você. Porque, assim, você também é, né, empreendedora, né, tá ali com seus projetos, botando muita coisa no mundo. E não vai ter um chefe atrás de você cobrando. Exato. Então você vai ter que tirar essa força de dentro de você, sabe? Aí você vai ter que ser devota dos seus projetos, sabe? Do que realmente você tá parindo, que é algo que precisa estar no mundo. E se quer sair de você, da sua alma, do seu coração, é porque precisa ir para o mundo, porque tem um propósito, sabe? Eu sei que, enfim, propósito também é uma palavra que hoje foi muito distorcida nesse mundo aí que a gente tá vivendo e tal. Mas eu digo propósito como simplesmente algo que precisa estar ali no mundo, existindo. E que bonito, sabe? Que bonito a gente poder ser devoto do que quer sair da gente, né? E mesmo com esses desafios, saber que estar comprometido com isso vai nos ajudar a que o mundo também seja melhor e supere essas crises sistêmicas, né? Porque eu acho que isso é só uma coisa que eu queria pontuar, assim, também, que eu acho que é muito importante a gente trazer, porque, nossa, eu vejo muita gente tendo uma noção equivocada, assim, disso. O autoconhecimento, ele não é um caminho que te leva para o individualismo, de modo nenhum. Porque o autoconhecimento, na verdade, vai te fazer conectar com o externo de um lugar muito mais autêntico, de um lugar muito mais profundo, muito mais empático. Então, eu acho que quanto mais você se conhece, mais você arruma a sua própria casa, mais você consegue projetar sua luz para fora e isso naturalmente vai conseguir fazer com que mais pessoas certas cheguem até você e que coletivamente você também consiga pensar em maneiras de construir um sistema que seja mais justo, que seja de fato regenerativo e que seja um sistema que realmente seja devoto de verdade à vida em todas as suas formas e expressões. Sabe? Acho que é isso. Eu tenho a certeza, isso para mim é uma verdade que, né, quanto mais eu penso sobre, mais, assim,
certeza eu tenho, o mundo hoje está um caos, vivendo crises sistêmicas e profundas, e múltiplas crises, porque quem gera essas crises são pessoas desconectadas de si mesmas. E aí a gente gera todos esses aspectos aí de poder. E eu acho que quanto mais a gente percorre o caminho do autoconhecimento, mais a gente consegue detonar este sistema a partir de um lugar de paz, de felicidade e de alegria, e que não exima de modo nenhum a raiva, né, sentimentos de angústia, às vezes de até um pouco essa questão de desesperança diante do que a gente está vivendo. Mas eu acho que não existe caminho sistêmico de melhora se a gente também não olha para dentro, porque senão a gente vai tentar também muito ir para o mundo com uma perspectiva equivocada de salvador, salvadora, ou enfim, né? Querer salvar o outro, e na verdade a gente vai coletivamente pensar nas melhores maneiras em que essas crises sistêmicas também possam ser resolvidas deste lugar assim de construção coletiva, genuína, enraizada e com muito amor pela vida, sabe? Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E quando a gente está conectado com a gente, que é a questão do autoconhecimento, a gente sabe o nosso lugar de contribuição. Não Sim, tem como a gente entender qual que é o nosso lugar, né, de contribuição se a gente não olha para dentro. Majoritariamente, quando a gente se relaciona com a vida que não nos ensina a questionar, que não nos ensina a entender quem realmente que nós somos e o que nós gostaríamos. Se todos somos seres únicos e todos somos seres criativos, existe espaço para todo mundo. Só que para eu entender qual é o meu espaço e assumir o meu lugar dentro da teia, eu preciso saber qual é o meu lugar, né? Antes de tudo. Então, o autoconhecimento, ele faz com que sejamos uma sociedade saudável, assim, para começo de conversa, né? Você se relaciona num lugar saudável, entendendo, poxa, isso aqui é gatilho para mim, isso aqui, aquilo. E eu vou entendendo todas essas coisas quando eu vou para a relação com o mundo e com o outro, eu vou desse lugar de quem se conhece. Então, eu consigo responder e não ser reativo, por exemplo, e não ir no automático. Eu respondo aquilo que acontece. E isso a gente só consegue quando a gente se olha. Não tem como. Vai sempre do automatismo, do que alguém te ensinou, do que a escola te ensinou, do que a sociedade te ensinou. E para nós, mulheres, eu ainda vejo que é tão mais desafiador, porque a gente não podia nem falar há pouco tempo atrás, né? A gente não podia nem expressar nossa opinião, a gente não podia muitas coisas, nem dá para entrar nesse território, né, nessa fala, porque é tanta coisa que a gente já começa, não é nem que a gente já começa atrás, mas tem uma carga gigantesca da não expressão enorme, assim. Então, essa coisa da criatividade, eu lembro que, assim, hoje eu sou muito feliz de ter criado a Curiosa, porque a maior parte da minha vida eu falei, eu não sou criativa, não sou uma pessoa criativa, não tenho criatividade, mas é isso, é um cerceamento, sei lá, da nossa expressão, que é muito recente, que a gente começou a poder expressar o que a gente, qualquer opinião ou qualquer coisa, e ainda assim, eu não sei se você sente isso, mas eu passo por muitos momentos desafiadores quando eu falo sobre o que eu tô sentindo, mas o meu corpo tá completamente tenso. Eu tô falando, eu tô me expressando, tô me permitindo fazer isso, inclusive em relações, né, na viagem, quando eu me relacionava com um homem, alguma coisa, eu me permitia fazer coisas que eu estava com vontade, mas tinha uma voz me dizendo que não era para fazer aquilo, que não era para falar aquilo, que isso era inapropriado, qualquer coisa do tipo, e nem tô falando um negócio muito uau, não, é coisas básicas, assim, é tipo falar o que eu tô sentindo, dar limite, falar o que eu acredito. Esse campo dos solteiros, por exemplo, para mim é um campo novo ainda. Eu fui casada há 12 anos, então eu ainda tô entendendo como é que é esse campo. E aí, eu falar o que eu tô sentindo é muito louco, assim, e aí tem uma voz na minha cabeça que às vezes diz que não, isso é só um exemplo que acontece quando eu tô me permitindo me relacionar com alguém, estar nesse território de novo da relação com homens, né, mas isso acontece de várias maneiras, de várias formas, quando eu vou em algum lugar, quando eu vou comprar alguma coisa, ou quando eu vou fazer uma proposta para um cliente, enfim, acontece de várias maneiras. Então,
esse lugar do autoconhecimento, ele é vital, assim, ele é vital, porque senão a gente não consegue implantar esse observador que está acima, porque eu faço, mas... Então, é aquela coisa, parece que são 3 pessoas, é o observador que já está ligado no que está rolando, sou eu falando o que eu estou sentindo e a voz do padrão ainda aqui. Não, isso aqui não é para fazer não, nega. Por que você está fazendo isso? Então, tem toda essa conversa que também acontece nesse processo do autoconhecimento, onde a gente consegue entender tudo isso que acontece dentro da gente e aí se relacionar desse lugar mais saudável, né? Sim, com certeza. E é um desafio, assim, diário, né? Que nem você também tá falando. E aí você percorre, você acha às vezes assim, ai, nossa, mas já não tinha passado isso aqui, sabe? Eu já não tinha curado essa ferida. Por que tá coçando de novo? Por que tá doendo? Então, tipo, é um processo, assim... Eu acho que é pra vida inteira, mas eu também às vezes fico pensando, isso também me deixa curiosa, assim, tipo, tá aí, o que vai vir agora, sabe? E aí, o que tem do outro lado quando eu curar isso daqui, quando eu mexer nesse aspecto, sabe? Então, eu acho que é algo que, sei lá, deve ter um motivo, né? Porque todo mundo tá meio que também nesse caminho, assim, né? Enfim, eu acho que também é algo que me deixa curiosa. E é a experimentação. Às vezes eu tô com essa galera toda aqui falando, dizendo que não, e aí vem, enfim, reflexões profundas, aí vem a terapeuta e começa a refletir sobre, eu falo, calma, deixa eu viver primeiro, depois a gente conversa, né? Aí eu vou lá, vivo o negócio, e às vezes eu nem tenho certeza se eu quero viver ou não é uma coisa ainda muito certa, eu vou viver, eu vou ver, depois a gente senta e conversa. Aí eu sento com todo mundo para conversar. A que não queria que eu fizesse, a que reflete demais, a terapeuta, a outra. Não, vamos sentar aqui e conversar. Ó, eu senti aconteceu aquilo, não sei o que e tal. E é isso, sabe? É isso, é isso. Esse lugar da curiosidade é meio que isso, é que nem você falou, eu quero saber, eu quero ver o que vai dar, o que mais vai vir, sabe? E aí a gente começa a se divertir. Que eu acho que é isso. De novo, volta a criança. É o lugar da diversão. Você vai lá, experimenta alguma coisa nesse lugar de descoberta, e aí depois você vê o que rolou. Claro, dentro de um bom senso, dentro dos seus valores, claro, respeitando quem você é e os seus limites, seus valores e tal, mas muito desse lugar, assim, de descoberta e de quebrar, às vezes, deixar cair por terra algumas coisas que antes eram não, e depois você vê, olha, acho que eu gostei, hein? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? Experimentação, assim, da vida. Então, enfim, eu acho que é um caminho que também faz a vida valer a pena também, de alguma maneira, né? A gente tá aí se conhecendo mais e mais e mais para poder tirar essas camadas que nos impedem a gente de ser quem a gente verdadeiramente é. Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente vai para a parte mais legal da entrevista, que é a parte responda rápida. Ai, meu Deus. Desculpa. Ela não é nada demais. E eu queria, na verdade, não, tem mais uma pergunta que eu queria fazer antes de dar responda rápido, que é o que tem te deixado mais animada nesse momento? O que tem assim, nossa, eu tô amando isso aqui, pode ser qualquer coisa. Então, o que tá me animando muito nesse momento, na minha vida, eu tô gestando um novo projeto. Um novo projeto. E isso tá me deixando muito, muito, muito animada mesmo, assim. Eu tô num momento já, assim, que já estou vendo os primeiros ultrassons, né? Assim, não sou grávida de verdade, é uma gravidez simbólica, gente, por favor. Mas estou, assim, já num processo um pouquinho mais, não vou dizer avançado, mas já tá saindo, assim, da minha cabeça, né? Um projeto criativo, óbvio, muito ligado a contar histórias, ao que eu vim fazer no mundo, né? Então eu vou, enfim, em breve terei novidades, né? Mas tá me animando muito. Eu acho que esse processo de criação ele é muito bom, né? Mas ele também é angustiante às vezes. Ele é bom e ele é angustiante, porque daí você vai ali, às vezes você não tem muita clareza, tá, mas como vai fazer isso, como fazer aquilo? Aí você vai vivendo, de repente você tá fazendo uma coisa assim, pequena, sei lá, lavando a louça, assim, pá, vem uma ideia, daí depois, sabe, você vai organizando, planejando. Então eu acho que esse processo, ele é gostoso, assim, no geral, sabe? Te deixa, sei lá, vem também coisas que você tem que ir trabalhando, mas eu também fico. Travou. Não tô te escutando. Voltou. Voltou. Voltou? Travei?
Aham, travou. Ai, que Travou tua estranho. imagem e teu som. Tá, Pra mas agora você você tá me tava... vendo e me ouvindo? Agora sim, tô te vendo, te ouvindo normal. Você parou na Tá. parte que você tava, que às vezes é meio angustiante, mas aí às vezes tá lá lavando a louça, vem uma ideia, e aí foi nessa hora que travou. Ai, bom, coisas que acontecem quando a gente tá, às vezes, em Airbnb pelo mundo e com tecnologias, né? Mas enfim, eu tava dizendo que é um processo super gostoso mesmo. Você tá fazendo alguma coisa, tem a ideia, daí você vai descobrindo que como aquilo vai encaixar com a pessoa que você é hoje. Então eu fico também muito feliz e por isso me deixa animada de conseguir gestar um projeto, arquitetar ele, organizar ele, planejar ele, ver como ele vai vir ao mundo alinhado a quem eu sou hoje, sabe? De uma maneira que faça sentido para mim hoje, né? E ele é um projeto profissional, então ele também está muito ligado aos meus valores hoje, ao que eu não quero negociar, sabe? Porque eu já tive muito burnout, né? Antes de sair aí nessa vida viajante, e eu quero hoje, estou decidida a trabalhar de forma que seja prazeroso para mim, né? Claro que eu entendo que vai ter desafios, claro que eu entendo que não vai ser sempre fácil, perfeito, claro que não, nada é assim, mas eu estou comprometida com que aquilo seja prazeroso, assim, dentro do que deseja emergir, assim, através de mim e com o que está fazendo sentido também no mundo, assim, que a gente está hoje. Então, acho que isso me deixa, assim, muito animada, sabe? Poder entender como isso vai vir ao mundo e fazer sentido para a pessoa assim que eu sou. Ai, que lindo, que lindo. Essas coisas, não adianta, a criação deixa a gente muito animada. É muito. Deixa, Tem, eu tem, amo. tem, total. Com certeza tem os desafios, mas é muito bom porque é aquilo que parece que coloca lenha na fogueira, assim, nossa fogueira interior, né? O nosso coração, a chama do nosso coração. Coloca aquela lenha e fica aquele fogão, assim, acontecendo. É o fogo criativo, é muito maravilhoso mesmo. Então tá, agora vamos para responda rápido. Essa é a primeira coisa que vier na cabeça, sem pensar muito. Mas tá. Um cheiro que te lembra de quem você é. Flor de laranjeira. É Ai, o que eu vou estar agora, né? Me lembra de quem eu sou, de onde eu venho. Eu amo, é o meu cheiro favorito. Inclusive, tá tatuado aqui no meu braço, flor de laranjeira. ai, que lindo, que lindo, que lindo. Ela é. Eu lembro que quando teve um curso que eu fiz, a flor de laranjeira ela é ótima para limpeza energética e Ai, que muito, interessante. muito, muito. Eu lembro que eu aprendi até uma técnica que usava exclusivamente a flor de laranjeira, uma tintura, eu acho que era de flor de laranjeira, para fazer no corpo da pessoa. Incrível, amei. Já quero até comprar, porque eu não cheguei a comprar na época. Uma paisagem que te inspira. Praia sempre, o mar. Eu amo estar perto do mar. Inclusive, quero morar perto do mar. Ai, que massa. Uma pessoa que te atravessou com a sua arte ou a sua palavra. Eu sempre cito ela, meio clichê, mas é que é verdade. A Helena Ferrante, que é a minha escritora Ai, sim! favorita. Mudou minha vida a tetralogia napolitana, gente, pelo amor de Deus. Nossa, Aquela mulher escreve de uma forma que, pra mim, aquilo só pode ser uma mulher, porque é a alma feminina, assim, meu Deus do céu, de uma maneira muito crua, muito dentro incrível. da cabeça da gente. Dentro da cabeça da gente. Parece Nossa, que ela tá, total. muito Aham, incrível. aham. O que mais te tira do sério? Cara, ultimamente, sabe o que, que tem me tirado do sério? Pessoas que não se responsabilizam pelo que fazem. Isso me tira muito do sério. A gente vê isso de muitas formas, mas recentemente, assim, uma coisa muito pequena, mas é que me irrita muito, porque, meu Deus do céu, tipo, sabe o que aconteceu com a Virgínia na CPI das Bets e tal? Isso me tira do sério. Uma pessoa que diz que ela não obrigou ninguém a jogar joguinho, a fazer aposta, e que tá lá porque Deus colocou ela lá. Então me tira muito do sério esse discurso de eu não sou responsável pelas escolhas das outras pessoas, mas eu estou aqui divulgando algo que é nocivo, então faz algo que já é duvidoso. E aí fica ainda justificando em cima de Deus com uma visão completamente distorcida, na minha opinião, de Deus. Então, isso me tira muito do sério, assim, e a gente vê isso de muitas formas. Então, pessoas que não se responsabilizam pelas ações que tomam, sabe? Perfeito. E uma música que te reorganiza.
Ai, meu Deus. Sabe qual tá me reorganizando muito ultimamente? Baile Inolvidável do Bad Bunny. Porque esse álbum do Bad Bunny é o último que ele lançou, né? Que é um álbum aí, é uma declaração de amor para América Latina. Então é um álbum aí todo de salsa. E o destino que eu mais amei, assim, até hoje, em toda a minha vida que eu visitei, foi Cali, na Colômbia, e me reconectou a uma versão incrível, assim, de mim mesma, e eu dancei muita salsa lá. Então, Baile Inolvidable é uma música que me reorganiza, que me faz voltar pro eixo, eu danço, eu fico feliz, e, assim, é a que mais, neste momento, tem tocado no meu Spotify. Com certeza, esse ano vai ser a música mais tocada no meu Spotify. Ai, que massa. Depois eu vou fazer a listinha das músicas que reorganizam em todas Ai, as entrevistas. Com certeza eu vou fazer. Algo que você fazia criança e que tem vontade de resgatar. Você falou do skate, mas alguma coisa que você às vezes vem assim, sabe? sim, cara, isso aqui que vem muito. Quando eu era criança, meu maior sonho, minha maior brincadeira que eu mais fazia era fingir que eu era a Xuxa. Eu queria ser apresentadora de TV. Eu queria ser a Xuxa, eu não queria ser Paquita, detalhe, eu queria ser a Xuxa. Então, eu acho que de alguma maneira isso de da comunicação assim mais ainda por meio da palavra é algo da palavra falada assim também, sabe? Não Uhum. só escrita. É algo que faz sentido assim para mim, então que em algum momento sei que de alguma maneira vai se apresentar na vida e eu vou resgatar. Mas isso é algo que eu lembro muito. Lindo, lindo. A última coisa que te fez chorar. Ai, hoje na terapia, falando das minhas questões. Chorei na terapia hoje, antes de entrar aqui nessa entrevista. Ai, coisa boa, coisa boa. Ah, eu desago em qualquer lugar, misericórdia. Às vezes eu tenho até dificuldade, porque às vezes eu tô com um cliente, tá? Alguma coisa me emociona, sabe? Eu fico, meu Deus. É, nossa, total. A última coisa que te fez gargalhar. Ai, sabe que aí vai ser muito bobinho, mas assim, Não tem coisa boba, não eu, existe coisa boba. eu tô muito eu tô muito viciada num meme que um amigo meu me enviou, que é uma moça que é Miss e tal, e aí ela tá falando das questões da Guatemala e ela fala de um jeito muito engraçado. Então aquilo me faz gargalhar muito aquele meme. E aí hoje eu tava assistindo aquilo de novo. E aí eu tenho que dar muita risada, porque, tipo, enfim, eu não só dou risada do vídeo, como dos comentários. Então eu tô sempre vasculhando, porque brasileiro é muito bom ser brasileiro, né? Porque assim, a gente tem um outro nível de humor. Meu Deus. Vídeo, Não. assim, o vídeo já é engraçado. Aí você vai nos comentários e se gargalha ainda mais. Então é o vídeo daquela Miss, assim, eu acho que é um vídeo mais antigo dela falando que Guatemala tá atravessada por muitos problemas sociais, mas ela fala de um jeito muito engraçado, assim, fazendo caras e bocas. E aí aquilo me faz gargalhar muito, assim. Tipo, eu sei que é muito bobinho, mas assim, juro, eu dou muita risada. E dos comentários, assim, também. Não, não tem nada de bobinho. Eu fico, tipo, sei lá, deve ter um minuto, vai, um Reels, 30 minutos, um minuto, 30 segundos, e eu fico literalmente dependendo meia hora num Reels. Principalmente os Reels que o Celton Mello posta. Ai, Esses sim. mesmo, esses mesmo eu fico, porque assim, ele tem, sei lá, 6 milhões de seguidores e a galera se puxa nos comentários, se puxa mesmo. Incrível. Eu fico ali, eu fico, meu Deus, eu dou muita risada. É, um costume seu que ninguém entenderia, mas que você ama. Então, é justamente esse. Quando eu conto para as pessoas, todo mundo dá muita risada, mas é esse costume de eu de manhã tomar meu shake proteico, sabe, numa taça de vinho. As pessoas ficam tipo, nossa, Cândia, mas é shake, é o meu costume. E é um De costume banda que eu total. assim, é tipo, nossa, que viagem. Mas assim, é um costume né, na viagem que ainda me faz aterrar, assim, e que faz muito sentido pra mim. E o povo às vezes não entende, mas enfim, eu amo. Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que, imagina, já de manhã se conectar com a diva, né? Eu vou conectar com a minha diva aqui, com a minha prosperidade, com a minha abundância, já começa de novo. Já começa, né, o dia bem começado. Se Sim. a sua curiosidade tivesse uma cor, qual seria? Uau, amarelo. Amarelo. Amarelo bem vivo.
Lindo, lindo, lindo. A cor da curiosa, isso aí. Sim, é a cor da curiosa. Pra mim, amarelo é a cor da curiosidade, porque sabe que amarelo é uma cor que eu amo, assim, e eu acho que ela transmite isso, assim, sol, né, algo que também vai te fazer brilhar, assim, literalmente brilhar a tua luz, né? Se todo mundo realmente seguir essas curiosidades, que nem eu disse, a gente também viveria num mundo que acho que faria mais sentido coletivamente também. Para todo mundo, com certeza. É. Bom, e agora, se você pudesse plantar uma centelha de coragem no coração de quem está ouvindo, ou de quem vai ler, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que garantia a gente não vai ter nunca, né, para viver o que a gente quer viver. Eu lembro que eu demorei muito para conseguir começar a viver essa vida que fizesse sentido para mim, porque eu ficava esperando as garantias, né? Eu ficava assim, ah, não, quando eu tiver um emprego X eu vou. Quando eu tiver tanto eu vou. Quando eu estiver assim, assim assado, eu vou. E aí chegou o momento em que eu simplesmente entendi que eu nunca ia ter as garantias e que eu não queria fazer 30 anos frustrada no meu apartamento em Porto Alegre. E aí eu falei, eu vou comprar uma passagem só de ida pro Peru e eu vou passar meu aniversário de 30 anos em Machu Picchu. E eu fui, larguei outro emprego, e aí quando eu simplesmente tomei a decisão, absolutamente tudo se abriu, inclusive o próprio emprego agora como que eu tenho agora, né, como freelancer e repórter freelancer num veículo internacional, que era sempre meu sonho desde que eu entrei na faculdade. Só aconteceu quando eu mandei, assim, tudo para as cuias e falei, não me importa mais nada. Não quero saber mais de, sabe, performar. Eu só quero fazer o que tá querendo sair. E aí, só quando eu tomei a decisão, comprei a passagem, comprei o ingresso, não tinha nada além de, tipo, muita vontade de ir, que as coisas simplesmente chegaram. Então, a garantia a gente nunca vai ter. Sim, claro que é importante se planejar. Sim, é importante ter né, quando a gente quer fazer algo assim, algum tipo de reserva financeira. A gente vive num mundo capitalista, né? Não adianta a gente negar esse tipo de também desigualdade no acesso a algumas questões. Mas às vezes a gente quer a garantia X, Y, Z, ou fazer isso, aquilo, isso ou aquilo quando a gente chegar em tal patamar. Sabe? O momento certo ele nunca vai chegar. Então, porque ele é o agora, na verdade, né? Que é tudo que a gente tem. Então, eu diria que isso é algo que faz sentido para mim, e eu diria que a vida ela é o que a gente quer que ela seja. Ela não vai ser nada mais e nada menos do que o que a gente quer que ela seja, e é o que a gente se compromete a fazer dela todos os dias, e seguindo, né, o nosso coração mesmo. Então, eu acho que é isso. Ninguém tá também prestando tanto assim atenção na gente. Às vezes a gente acha que todo mundo assim, Não somos nossa, o alecrim dourado. tipo, todo mundo assim, ai, nossa, olha a fulana fazendo isso ou aquilo, agora ninguém tá nem aí. Sim, se a pessoa tá preocupada com outras coisas, assistindo rios no Instagram, né, rindo do rio da Miss, da Guatemala, que tá, sabe, lendo os comentários. Então, tipo, ninguém tá se importando muito, só vai e faz, sabe? É tipo isso. Oh, nossa senhora, isso eu comecei a aplicar, esse tipo, ninguém tá nem aí pra mim, pra eu conseguir postar o que eu tava afim no Instagram, o que fazia sentido, porque eu começava a criar alguma coisa no Instagram, pensando sempre, porque eu tenho sempre a intenção de postar alguma coisa que seja relacionada ao meu trabalho, tirando quando eu tô viajando, só tô postando para compartilhar, porque amigas, família, né, todo mundo tá vendo, e aí é uma forma de compartilhar com todo mundo ao mesmo tempo, fica fácil para mim também, mas questões relacionadas ao trabalho, eu já me travei muito, já fiz post, apaguei, post arquivei, post, ai, nada a ver, ai, não sei o que, ai, o que vão pensar de mim e tal. E, na real, ninguém tá nem aí pra gente, de fato. E quem tá aí é justamente quem vai se conectar com a gente e quem vai ser cliente, comprar alguma coisa, enfim, o que quer que seja. Agora, a gente deixar de expressar aquilo que a gente quer, é exatamente o que você falou, a nossa vida é o que a gente faz dela, é o que a gente faz dela. E aí a gente quer viver uma coisa que a gente não tá fazendo nada a respeito para nem se aproximar daquilo, porque tá nesses... O que os outros vão pensar? Ou isso, ou aquilo. E, de fato, ninguém tá nem aí. Claro, tem
algumas questões que às vezes pegam mais que, sei lá, exemplo, pessoas que dependem ainda da própria família e a família realmente. E aí você precisa fazer um movimento antes de autonomia e tudo mais para você tomar certas decisões, sim, mas tirando isso, tirando o que precisa ser feito antes, é isso, a gente realmente fazer da vida o que a gente quer que ela seja e fazer isso todos os dias, a todo momentinho, desde a hora. Eu sempre penso, não é difícil a gente pensar, a gente saber o porquê que a vida não está indo para o rumo que a gente quer. Só a gente pegar desde o dia, da hora que a gente acorda, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça, ou qual que é a primeira coisa que a gente faz, ou como que é o nosso dia, como é? A gente já vai saber se tá alinhado com o que a gente realmente deseja viver ou não, né? Sim, e eu acho muito legal isso que você falou, assim, só pegando gancho, porque eu acho muito legal isso, né, que a gente às vezes se trava muito também em falar algumas coisas, ou se expor, ou enfim, né, é tudo um exercício também de experimentação. E quando a gente não coloca para fora a nossa verdade, a gente impede que pessoas certas que estão nos buscando nos encontrem, né, encontrar o nosso clã, o nosso grupo. Então... E assim, outra coisa também que me pega muito, e eu sempre penso, as pessoas sempre vão te julgar de acordo com o que elas são. Exatamente. Ninguém te vê como tu te vê, tipo, ninguém me vê como eu me vejo, sabe? Então, assim, tá tudo bem, todo olhar que as pessoas têm sobre mim, ele é enviesado, sempre, todos, sabe? A gente projeta coisa nos outros o tempo inteiro, sabe? Então... eu acho que é isso, se permitir fazer as coisas simplesmente porque aquilo também agrega no teu caminho de autoconhecimento. Exatamente. Teu processo. Perfeito. Nossa, se eu pego posts de, sei lá, de 2 anos atrás, que esse perfil que eu tenho, eu criei acho que em 2023, quando eu criei a Casa Sente, por isso que tem poucos seguidores, não. Tem seus seguidores que tem que ter, aquelas. Sim, com certeza. Mas assim... tem uma mudança de narrativa, de cor, de jeito de falar, de expressão, tem, assim, ó, tanta coisa diferente, porque é isso, porque a gente precisa se permitir essa expressão para ver. Nossa, os primeiros vídeos que eu fiz, eu tinha muita vergonha, nunca tive vergonha de falar, mas eu tinha vergonha de colocar na internet. E aí, os primeiros eu tava travadíssima, eu mal me mexia na câmera, assim, ficava bem assim, e agora já tô mais tranquila falando e tal, mas isso só aconteceu porque eu pratiquei. Então, é isso também, a gente precisa, mesmo que a gente tenha essa régua da crítica ou do julgamento da comparação muito alta, se permitir se colocar no lugar de aprendizado, né? Eu estou aprendendo sobre mim, eu estou aprendendo como é que eu falo, eu assisto meus vídeos 1000 vezes, às vezes eu perco um tempão, eu fico, eu tô perdendo um tempão, mas não, na verdade eu tô aprendendo, eu olho, fico me olhando, o que eu tô falando, tanto de né que eu falo, como eu gostaria que a minha linguagem fosse um pouco mais acessível, às vezes eu assisto algum e penso assim, meu Deus, não falei nada com nada. E aí depois mas por que eu não falei nada? E aí, sabe, ir fazendo esse processo de descoberta mesmo. Que aí a gente volta de novo para criança, para curiosidade e tudo mais. É um lugar que você olha e se diverte. Nossa, meu Deus, isso aqui não foi tão, né? Que bizarro, não sei o que. E brinca consigo mesma, né? Ao invés de se colocar para baixo. Com certeza. Eu acho que isso é algo que é importante resgatar, né? Porque quando a gente é criança, as pessoas também não te julgam tanto, né? Porque assim, é uma criança, tá experimentando, tá aprendendo. Então, eu acho que esse é o lugar, assim, pelo qual a gente deveria tá olhando, assim, as coisas, assim, pra dar coragem pras pessoas. Porque, enfim, eu acho que é isso. A gente depois vai vendo que, cara, tem gente que vai passar a vida sem entender o que tu tá fazendo, né? As escolhas que tu toma. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é uma coisa aí muito egóica isso de querer agradar todo mundo, de achar que, enfim, que o que você tá fazendo, claro que é muito importante, com certeza uma criação ali que vai pro mundo e tal, mas sei lá, sabe? Só vai pro mundo, tá cumprindo já o seu papel, sabe? Então eu acho que talvez tirar esse processo aí de rigidez. Total.
Bom, e para quem está lendo, quem está nos ouvindo, como é que as pessoas te encontram, Cândida? Como é que as pessoas podem te acompanhar? O que você está fazendo hoje? O que você gostaria de trazer para quem deseja se conectar com você, para quem deseja estar mais pertinho? Então, eu escrevo, então, a Artemisia, né, que é uma newsletter que está hospedada aí no Substack, então o link é artemisiavulgares.substack.com. É, escrevo, é uma newsletter enviada aí todas as semanas, né, que foi por onde a gente se conheceu, né, Paty? E aí as pessoas podem me achar também no Instagram, né, no @CândidaSchedler, que, enfim, acho que a gente pode deixar escrito, já que o meu sobrenome é um pouquinho mais difícil de, Sim, não, no de final a gente vai escrever. deixar escrito tudo, com Sim, certeza. e aí é isso, e no LinkedIn também, se quiserem, pois eu acabo, eu trabalho então, né, com contar histórias, então eu sou repórter, freelancer, trabalho com meio ambiente, regeneração, equidade de gênero, né, são esses os temas sobre os quais eu majoritariamente escrevo, e também tenho, né, formatado alguns produtos, aí tá ligado também, né, ao projeto que eu estou gestando neste momento, mas também acabo trabalhando com produção de conteúdos para redes sociais, e planejamento de comunicação, né, estratégia de comunicação, posicionamento, né, em LinkedIn, como construir uma narrativa que apresente, né, a história, né, da pessoa de uma maneira completa e que honre, né, o que ela deseja colocar e o que ela é no mundo. Então, eu tenho trabalhado assim mais nesses caminhos assim de contação de histórias, narrativas, projetos de comunicação e reportagem. Perfeito. Vamos deixar todos os contatos da Cândida no YouTube, no Spotify, no Substack, com a nossa edição. E, bom, quero só te agradecer, eu adorei a nossa conversa, adorei. Desejo que também tenha plantado, não só plantado sementinhas, mas eu sinto que acendido algumas luzinhas, porque a semente eu acho que a gente que planta, no fim das contas. A gente recebe a semente e a gente que decide plantar ou não, né? Mas acendido algumas luzinhas para quem está lendo, para quem está escutando, e principalmente reforçar que esse movimento da Curiosa é um movimento que é de fortalecimento e lembrar você que está aí, né, do outro lado da tela, ou que está lendo, o quão importante é a troca, o quão importante é a colaboração, a parceria, a gente se colocar nesse lugar de teia mesmo, porque é isso que faz com que as coisas tenham mais possibilidade de expansão, eu sinto, porque a gente sai das nossas certezas muito e vai nesse lugar de troca conseguindo construir processos de raciocínio mesmo, mais expansivos e mais abertos também a essa vida que é tão impermanente e tão às vezes desafiadora de lidar, e aquilo que a gente tem a capacidade de absorver, às vezes numa conversa ou numa coisa, num podcast que a gente escuta alguma coisa, já nos ajuda a ter uma clareza maior. Então, quanto isso é fortalecedor, e agradecer muito por você ter se aberto para falar sobre esses assuntos que quando a gente pode achar que é clichê, mas quando a gente traz e tricota um pouquinho, acaba trazendo mais clareza também, e a gente mesmo que está falando consegue elaborar o nosso próprio caminho numa camada também um pouco mais profunda, né? Então eu sinto que é muito engrandecedor, assim. Então quero fazer o convite assim para você que também está aí e de ter esses momentos, né, com outras pessoas, com outras mulheres, se você é homem que tá escutando, que tá lendo também, porque isso agrega muito, muito na nossa vida. E quero agradecer muito, Cândida, a tua abertura mais uma vez, assim, gostei demais. Desejando aqui que você tenha gostado também, aquelas... Eu amei, Paty. Eu amei tudo que você falou. Eu tava escutando aqui agora e é verdade, né? A gente acaba se fortalecendo em conjunto quando a gente troca essas ideias. Eu fico muito feliz com todas as mulheres que eu conheço pelo Substack hoje, né? E eu acho que assim é mágico, quando a gente também se ouve, né, em voz alta, quando a gente tem a oportunidade, né, de
elaborar essas ideias e trocar com pessoas que nem tu. Eu sou muito fã da Curiosa, eu amo, acho que tá numa fase incrível, assim, enfim, conexão, assim, de ver você também colocando esse projeto criativo, assim, no mundo, sabe, com tanto amor, eu acho incrível. E eu acho que tá muito ligado a isso, que tem uma placa, assim, atrás de você, que eu já tava reparando há um tempo, que tá ali, Estou Quem Eu Quero Estou Quem Ser. Eu Quero Ser é um livro. É da Nayara Menezes, não sei se você conhece. Ai, Estou que Quem Eu Quero lindo! Ser. Aham. Não! Que É, lindo! Eu amei depois, esse título. depois eu compartilho. Nossa, esse livro é bem isso, assim, ela fala, ela tem duas frases que é muito legal, que essa é Tô Quem Eu Quero Ser do livro, e é cada instante de você vale muito. A outra Uau! frase dela Sim, é também que isso! é É. incrível, incrível, sabe? Então, Uhum. ai, é isso, é esse lugar, gente, de realmente de se fortalecer, de a gente trocar desse espaço de não julgamento, de construção, de querer cada vez mais viver uma vida que faça sentido pra gente. É uma vida que faça sentido, que tenha significado, que a gente chegue no final. E aí, para fechar, só queria colocar um livro que me marcou muito, que é A Morte é um Bom Dia para Se Viver. Não sei se você já leu esse livro. Ele Não, é, Leão. meu Deus, já ou não? Não, eu não É li, de mas eu já ouvi uma, falar. é de uma médica especialista em cuidados paliativos, e ela tá nesse lugar da pessoa ali, do cuidado com a pessoa que tem 6 meses de vida, 3 meses de vida, uma semana de vida, um ano de vida, tem alguma questão. E essas pessoas que chegam no final da vida, e ela conta que elas viram verdadeiros oráculos, né? E o quanto elas têm muita clareza de coisas e falam, puxa, eu não queria ter deixado isso passar, eu não queria ter guardado tanta mágoa por essa pessoa por tanto tempo, eu não queria isso, eu não queria aquilo, eu queria muito ter vivido mais, e tem várias clarezas, e algumas coisas ela processa ali mesmo, né, antes de fazer a passagem e tudo mais, outras não, aquilo que ela dá conta e tal, mas é isso, é esse lugar de não deixar essa clareza vir quando a gente estiver lá no fim, sabe? Porque a gente pode fazer isso agora, a gente pode fazer isso todo dia. Então, essa mensagem, assim, de a gente, através dessa nossa conversa, e deixar esse convite aberto também para a gente olhar para a vida desse lugar de curiosidade, porque é ele que nos ajuda também a entender o que é esse negócio que eu não vou viver só no final da minha vida, né? O que é esse negócio que eu vou viver agora? E se abrir para essa descoberta. Então, que vivamos aí vidas encantadas com a nossa criança, dizendo, vai aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Que lindo! É assim que tem que ser, porque a vida é mágica, né? A vida é mágica. É mágica, e não é papo de jovem místico, gente. Como é que é? Vai ter uma amiga que fala assim, não é papo de abraçador de árvore. Não, mas é verdade, é verdade. Isso é os olhos que a gente tem, né? As lentes que a gente usa pra ver a vida, e tá tudo bem. Super, super, super. E é isso, então, gente. Encerramos. Obrigada, Cândida. Obrigada, Paty. Eu que agradeço, e agradeço todo mundo, né? Que, enfim, tenha entrado em contato com essa entrevista. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também. E é isso. Seguimos para a próxima edição em breve.